quando o céu invade a terra. Guia prático para uma vida de milagres. Bill Johnson. Capítulo 13. Nossa identidade neste mundo. Jesus foi o servo sofredor, cujo destino foi a cruz. Mas Jesus ressuscitou triunfantemente, ascendeu aos céus, e foi glorificado. Na revelação de Jesus Cristo, isto é, no livro de Apocalipse, João o descreveu da seguinte maneira: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. A declaração, segundo ele é, também nós somos neste mundo, está bem distante do que qualquer um de nós possa imaginar, especialmente à luz dessa descrição de Jesus glorificado feita no Apocalipse. Contudo, o Espírito Santo foi enviado especificamente com este propósito, ou seja, para que alcançássemos a medida da estatura da plenitude de Cristo. O Espírito Santo veio com uma missão fundamental e no tempo certo. Durante o ministério de Jesus foi dito que o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia glorificado. 248 O Espírito Santo nos conforta, nos dá os dons espirituais, nos fez lembrar do que Jesus disse, e nos reveste com poder. E ele faz tudo isso para que sejamos tal como Jesus. Esse é o seu principal objetivo. Assim, porque o Pai não enviou antes de Jesus ser glorificado. Porque antes de Jesus estar em seu estado glorificado não havia um modelo celestial para nós. Assim como um escultor olha para um modelo e trabalha com a pedra para produzir uma semelhança, assim o Espírito Santo olha para o Filho glorificado e nos molda segundo a sua imagem. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. A vida cristã não se encontra na cruz. Ela é encontrada por causa da cruz. É a ressurreição do Senhor que traz energia para o crente. Será que isso diminui o valor da cruz? Não. O sangue derramado do Cordeiro sem máculas acabou com o poder da presença do pecado em nossa vida. Não temos nada sem a cruz. Contudo, a cruz não é um vício, e a entrada para a vida cristã. Até para Jesus a cruz foi algo que ele teve que suportar para que pudesse obter a alegria do outro lado. Os cristãos, em sua grande maioria, ainda estão chorando aos pés da cruz. A consciência da humanidade permanece fixada no Cristo que morreu, não no Cristo que vive. As pessoas estão se voltando para o Redentor que era, não é o Redentor que é. Suponha que eu tivesse sido perdoado de uma dívida financeira. Poder-se-ia dizer que eu fui tirado do vermelho. Entretanto, depois de minhas dívidas terem sido perdoadas, eu ainda não estou no preto. Não tenho nada ainda, até que aquele que perdoou a minha dívida me dê algum dinheiro que eu possa chamar de meu dinheiro. Foi isso que Cristo fez por você e por mim. O seu sangue eliminou a minha dívida do pecado. Mas a sua ressurreição levou-me para o preto. Porque isto é importante. Porque isto altera profundamente o nosso senso de identidade e propósito. Jesus tornou-se pobre para que eu me tornasse rico. Ele sofreu com as rico. Ele sofreu com as chibatadas que lhe causaram as pisaduras para que eu me libertasse de toda a aflição. E ele tornou-se pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus. Por que, então, deveria eu procurar tornar-me como ele era, uma vez que ele sofreu para que eu pudesse tornar-me como ele é? Em algum ponto a realidade da ressurreição de Jesus tem de vir a fazer parte da nossa vida. Temos de descobrir o poder da ressurreição que é para todo aquele que nele crê. A contrafação da cruz. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O não entendimento desse chamado tem levado muitos a seguir a sua vida de negação a si mesmo, mas param por aí, não prosseguindo para a sua vida de poder. Para tais pessoas a caminhada para a cruz resume-se em procurar crucificar a sua natureza pecaminosa assumindo um quebrantamento desprovido de alegria como evidência da cruz. Mas temos que seguir o Senhor por todo o caminho que ele percorreu, até alcançarmos um estilo de vida cheio do poder da ressurreição. Quase toda religião tem uma cópia da caminhada para a cruz. Negação de si mesmo, humilhar-se e outras posturas semelhantes são copiadas pelas seitas deste mundo. As pessoas do mundo admiram aqueles que têm disciplinas religiosas. Elas aplaudem o jejum e respeitam aqueles que assumem a pobreza ou suportam enfermidades para o bem da sua espiritualidade. Mostre-lhes, porém, uma vida plena de alegria por causa do poder transformador de Deus, e elas não apenas aplaudirão, mas também desejarão ser como você. A religião não tem como imitar a vida de ressurreição com a sua vitória sobre o pecado e o inferno. Quem toma uma cruz inferior fica constantemente com muita introspeção e com um sofrimento por si mesmo induzido. Mas a cruz não é auto-aplicada. Jesus não se encravou a si mesmo na cruz, ele foi crucificado. Os cristãos que caem na armadilha dessa contrafação constantemente ficam falando de sua fraqueza. Se o diabo nos encontra sem nenhum interesse pelo mal, então ele procura que ponhamos a nossa atenção em nossa indignidade e em nossa falta de capacidade. Isso se nota, em especial, em reuniões de oração em que as pessoas procuram apresentar um grande quebrantamento diante de Deus, esperando assim conseguir um avivamento. Chegam até mesmo a confessar de novo velhos pecados já confessados, em busca de uma real humildade. Em minha busca por Deus, muitas vezes fiquei preocupado comigo mesmo. Era-me fácil pensar que a condição de humildade seria estar sempre consciente de minhas próprias falhas e fraquezas.
Mas não é nada disso. Se eu me torno o principal enfoque da minha atenção, falando incessantemente da minha fraqueza, então o que fiz foi entrar na forma mais sutil de orgulho. A repetição de frases, tais como, não sou digno, torna-se uma repugnante substituição das declarações sobre a dignidade de Deus. Por estar totalmente voltado para a minha própria condição de iniquidade, de falta de retidão, o inimigo conseguiu fazer com que eu deixasse de prestar um eficaz serviço ao Senhor. É uma perversão da verdadeira santificação, a situação em que, por um processo de introspeção, aumento a minha autoestima espiritual, mas faço com que a minha eficácia na demonstração do poder do Evangelho diminua. O verdadeiro quebrantamento causa uma completa dependência a Deus, movendo-nos a uma radical obediência que libera o poder do Evangelho ao mundo ao nosso redor. Motivações impuras. Lutei muitos anos com a autoavaliação. O principal problema era que eu nunca encontrava nada que fosse bom em mim. Isso sempre nossa identidade neste mundo causava desânimo, o que me levava à dúvida, que acabava se transformando em incredulidade. De algum modo eu havia desenvolvido a noção de que era assim que eu me santificaria, demonstrando uma tremenda atenção às minhas próprias motivações. Pode soar um tanto estranho, mas eu não mais analiso as minhas motivações. Isso não compete a mim. Procuro dar duro para obedecer a Deus em tudo que tenho que fazer. Se me afastei em algum ponto, compete ao Senhor em que procurei fazer o que somente ela poderia fazer. Descobri que eu não era o Espírito Santo. Não posso convencer-me e libertar-me, eu mesmo, do pecado. Será que isso então significa que eu nunca devo considerar minhas motivações impuras? Não. Ele, com muito ímpeto, tem me mostrado a minha necessidade de arrependimento e mudança. Mas é Ele que tem a luz, e somente ela pode dar-me a graça para mudar. Há uma grande diferença entre o crente que está sendo tratado por Deus, e aquele que se tomou introspectivo. Quando Deus sonda o coração, Ele sempre encontra algo que Ele quer mudar. Ele traz convicção porque Ele se dispôs a nos libertar. Esta revelação me fez orar da seguinte maneira: Pai, Tu sabes que não é muito bom quando volto os olhos para o meu interior, e assim vou parar com isso. Confio em Ti que Tu me mostrarás tudo o que for necessário que eu veja. Prometo permanecer em Tua palavra. Tu disseste que a Tua palavra é uma espada, assim, peço-te que a uses para cortar-me profundamente. Traze a luz para cortar-me profundamente. Traze à luz todas as coisas que em mim não estejam Te agradando. Mas, ao fazer isso, dá-me a graça de abandoná-las. Também prometo ir à Tua presença a cada dia. Tua presença é como fogo. Queima em mim tudo o que esteja Te desagradando. Derreta o meu coração até que se torne semelhante ao coração de Jesus. Sê misericordioso para comigo, apesar de eu ter Te entristecido com essas coisas que Te desagradaram. Prometo ainda permanecer em comunhão com o Teu povo. Tu disseste que o ferro afia o ferro. Venhas ungir-me nas feridas feitas pelo amigo para que eu venha a quebrantar-me sempre que tenha resistido à Tua vontade. Usa essas ferramentas para moldar a minha vida, até que Jesus, e apenas Ele, seja visto em mim. Creio que Tu me deste o Teu coração e a Tua mente. Pela Tua graça sou uma nova criação. Quero que esta realidade seja vista e que o nome de Jesus seja tido na mais alta honra. Contrapondo-se à contrafação. Creio que, na maioria, se levar por essa contrafação da caminhada para a cruz, porque isso não requer fé. É fácil ver a minha fraqueza, a minha propensão para o pecado, minha incapacidade para ser como Jesus. Para confessar esta verdade não é necessário ter fé, absolutamente. Mas o contrário acontece quando se trata de ter que considerar-me morto para o pecado. Tenho que ter fé, tenho que crer em Deus. Portanto, quando você estiver fraco, declare: sou forte. Concorde com Deus, não importando como você se sinta, e descubra o poder da ressurreição. Sem fé é impossível agradá-lo. 255 E o meu primeiro exercício da fé tem de ser com respeito à minha postura perante Deus. Quando Deus conferiu a Moisés um nobre encargo, o de tirar o povo do Egito, sua resposta foi: quem sou eu? Deus mudou de assunto, dizendo: eu serei contigo. Quando a nossa atenção concentra-se no que nos falta, o Pai procura mudar de assunto para algo que nos leve para a fonte e o fundamento da fé. Para algo que nos leve para a fonte e o fundamento da fé, a Ele mesmo. O nobre chamado com que somos chamados sempre revela a nobreza daquele que nos chamou. Sem Cristo, somos indignos. E é verdade que, sem Ele, nada somos. Mas eu não estou sem Ele, e nunca mais estarei. Quando começaremos a pensar sobre o quanto valemos diante de Deus? O valor de alguma coisa é medido pelo quanto as pessoas pagarão por tal coisa. Isso é uma verdade que todos nós aceitamos. Assim, temos que repensar qual é o nosso valor. Será que já reconhecemos quem somos aos olhos de Deus? Não me entenda mal. Não estou incentivando a arrogância ou o atrevimento. Mas não seria uma honra bem maior para Ele se acreditássemos que o Senhor um dia de fato fez uma grande e suficiente obra, ao salvar-nos, e que assim realmente estamos salvos? Jesus pagou um preço supremo para possibilitar uma mudança em nossa identidade. Não está na hora de crermos e recebermos os benefícios. Se assim não fizermos nós, aqui no mundo dos últimos dias, vamos sucumbir em nossa confiança. A ousadia de que necessitamos não é uma autoconfiança,
mas a confiança que o Pai tem na obra do seu Filho por nós. Não é mais uma questão de céu ou inferno. É apenas uma questão de quanto do pensamento do inferno permitirei que entre em minha mente celestial. Deus não é muito mais honrado quando seus filhos não mais se veem apenas como pecadores salvos pela graça, mas agora como herdeiros de Deus? Não é uma postura de humildade bem maior crer nele quando ele diz que somos preciosos a seus olhos, mesmo quando não nos sentimos preciosos? Não o honra muito mais quando consideramos-nos livres do pecado porque ele diz que assim somos. Em algum momento temos de nos erguer ao nível elevado do chamado de Deus, deixando de dizer tudo aquilo a nosso respeito que não mais é verdade. Para que alcancemos tudo que Deus tem para nós neste avivamento dos últimos dias, temos que nos aferrar totalmente com a condição de que somos muito mais do que pecadores salvos pela graça. A maturidade vem a partir da fé na suficiência da obra redentora de Deus, que nos estabelece como filhos e filhas do Altíssimo, tornando-nos como Ele. Segundo Ele é com acento circunflexo, também nós somos neste mundo. A revelação de Jesus em seu estado glorificado tem pelo menos 4 características que de um modo predominante afetam diretamente a transformação da igreja, o que em breve acontecerá. Estas características têm de ser por nós assumidas como parte do plano de Deus nesta hora final. Glória. A glória é a presença manifesta de Jesus. A história do avivamento está repleta de situações em que a sua presença manifestou-se e veio sobre o seu povo. Ele vive em todo crente, mas a glória da sua presença vem repousar em apenas uns poucos. Isto às vezes é visto, mas com frequência é sentido. Ele está voltando para uma igreja gloriosa. Não se trata de uma opção. Línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes. Nos dias da atualidade, tem-se visto labaredas de fogo flamejando no teto dos templos quando chegou a ser chamado para extinguir chamas de fogo, mas o que eles encontraram foi uma congregação louvando a Jesus. Aquele fogo não pôde ser extinguido com água, uma vez que não era um fogo natural. Todos os poderes do inferno também não podem extinguir. Somente podem fazer isso aqueles a quem aquele fogo tinha sido dado. Crentes bem-intencionados muitas vezes valem-se do controle como um meio para produzir esse fogo, pensando que estão servindo a Deus. Ocorre também haver aqueles que de um modo enganoso tentam despertar uma chama emocional, quando o fogo não se acha mais presente. São duas expressões do homem carnal. E quando o homem carnal está em cena, a glória de Deus vai embora. Se o Pai preencheu as casas do Antigo Testamento com a sua glória, embora elas tenham sido construídas por mãos humanas, quanto mais ele preencherá o que ele construiu com suas próprias mãos. Ele está nos construindo para sermos o seu lugar de eterna habitação. Poder. Ser tal como ele. Isso significa ser uma permanente expressão de poder. O batismo no Espírito permanente expressão de poder. O batismo no Espírito Santo reveste-nos com algo celestial. Assim como a roupa fica do lado de fora do corpo, de igual modo o poder de Deus tem de ser a parte mais visível da igreja que crê. É o poder de salvação, para o corpo, para a alma e para o espírito. Muitos no mundo ao nosso redor procuram ajuda no baixo e no alto espiritismo, e também em todas as formas de ocultismo, antes de virem para a igreja. Também buscam ajuda médica, tanto a legítima como a da medicina alternativa, antes de virem pedir nossas orações. Por quê? Porque a maioria de nós ainda não está revestida com o poder celestial. Se estivéssemos, eles o veriam. E, se o vissem, viriam até nós. A falta de poder na igreja dá condições para que as seitas e os falsos dons proféticos floresçam. Mas quando essas contrafações se insurgem contra esta geração de Elias, que se reveste do poder celestial contra todo o raciocínio humano no Monte Carmelo, elas não têm nenhuma chance. Triunfo. Jesus foi vencedor sobre todas as coisas, sobre o poder do inferno, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu à mão direita do Pai, e foi glorificado sobre todas as coisas. Todo nome e todo poder foram postos sob seus pés. Ele nos chama de seu corpo, e este corpo tem pés. De um modo figurado, Jesus está dizendo que a parte mais baixa do seu corpo tem autoridade sobre a parte mais elevada de tudo mais. Esta vitória não significa que vivemos sem batalhas, simplesmente significa que a nossa vitória está assegurada. A atitude dos que vivem a partir da vitória de Cristo é diferente da atitude dos que vivem sob a influência do seu passado. A única parte do passado que temos o direito legal de acessar são os testemunhos do Senhor. O restante está enterrado, esquecido, e coberto sob o sangue do Cordeiro. O passado não é para ter nenhum efeito negativo sobre o modo de vivermos, pois este sangue é mais do que suficiente. Viver a partir da vitória de Jesus é o privilégio de todo crente. Entender isso é um fundamento da igreja que será vencedora tal como ele venceu. Santidade. Jesus é perfeitamente santo, separado de tudo que é mal, para estar com tudo que é bom. A santidade é a linguagem através da qual a natureza de Deus se revela. O salmista escreveu a frase, na beleza da santidade. A santidade na igreja revela a beleza de Deus. Nosso entendimento de santidade, mesmo em certas épocas de avivamento, muitas vezes tem se centralizado em torno do nosso comportamento, o que podemos ou o que não podemos fazer.
Entretanto, o que no passado foi incorretamente reduzido a uma lista das coisas que podem e das que não podem, em breve se tornará a maior de todas as revelações de Deus, jamais vista neste mundo. Se o poder demonstra o coração de Deus, a santidade revela a beleza da sua natureza. Esta é a hora da grandiosa revelação da beleza da santidade. Revelação da beleza da santidade. Conclusão: Zacarias recebeu uma promessa de Deus que estava além da sua compreensão. Ele teria um filho em sua idade avançada. Era difícil de acreditar, então ele pediu a Deus que lhe desse uma confirmação. Aparentemente, um anjo ter falado com ele não foi um sinal suficiente. Deus o fez ficar mudo por 9 meses. Quando Deus silencia a voz do descrente, geralmente é porque a voz do descrente poderia afetar o cumprimento de uma promessa. Quando Zacarias viu cumprir-se a promessa de Deus, tendo decidido dar ao seu filho o nome ordenado pelo Senhor, indo de encontro com o que desejavam todos os seus parentes, Deus liberou a sua língua. A obediência a Deus, contrariando o desejo dos outros, muitas vezes leva a pessoa a ter fé. E é uma fé contra todo o entendimento. A Maria também foi feita uma promessa que ultrapassava toda a compreensão. Ela daria à luz o Filho de Deus. Não entendendo o que isso significava, ela perguntou como aquilo seria possível, uma vez que era virgem e não tinha marido. Mas entender uma promessa de Deus nunca foi um pré-requisito para o seu cumprimento. A ignorância pede, a descrença pede uma prova. Com Maria foi diferente de Zacarias porque, mesmo não entendendo, ela submeteu-se à promessa. Sua resposta permanece sendo uma das mais importantes expressões que a igreja pode aprender no dia de hoje, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Há pouco analisamos uma promessa de grande importância para a igreja. Poucas são as coisas que ultrapassam o nosso entendimento mais do que a afirmação, segundo ele é, também nós somos neste mundo, citada no início deste capítulo. E assim temos que decidir entre duas alternativas: agir como Zacarias, e ficar sem voz, ou fazer como Maria, convidando Deus para restaurar em nós as promessas que estão fora do nosso controle. A identidade que temos em Cristo estabelece uma segurança em nosso caráter ao nos engajarmos na batalha espiritual. No próximo capítulo veremos alguns pontos que temos